A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Tem uma palavra para compartilhar com você. Você toma posse disso? Antes eu quero te perguntar, o que você veio buscar aqui hoje? Você só sai daqui com aquilo que você veio buscar, amém? Se você veio buscar um renovo, você vai sair daqui com um renovo. Toda vez que eu saí de casa, falei, eu vou voltar de tal jeito, eu voltei do jeito que eu falei que ia voltar. Toda vez que eu saí de casa e vim para a igreja, falei, hoje eu quero isso, eu voltei com aquilo que eu vim buscar. Toda vez que você vem para a igreja com a intenção de buscar algo de Deus, você recebe esse algo. Agora, se você não vem com a intenção de nada, aí fica difícil. Mas toda vez que você vem para a presença de Deus com expectativa, querendo algo de Deus, querendo a presença dEle, querendo ouvir Ele, querendo um toque dEle, você recebe isso, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Lucas capítulo 15, verso 11. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que se tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava... O filho morreu? Mas o pai disse que ele estava o quê? Vai vendo. Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Vamos continuar a leitura. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E o servo lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos.
Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, mas matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida. E eu torno a te perguntar: o filho morreu? Na história o filho morreu, mas o pai está dizendo que ele morreu e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Pai, obrigado por essa palavra, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça. Obrigado pelo seu amor incondicional, Deus. Obrigado pelo favor do Senhor que está sobre a nossa vida. Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida. Ministra o nosso coração, fala ao nosso coração, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que essa ministração seja dirigida pelo teu Espírito, do início ao fim. Que todo levante do inimigo contra esse culto, contra essa ministração, todo mal que tenta impedir essa pessoa de ouvir a tua palavra, nós repreendemos todo cansaço, todo sono, toda surdez espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Deixa eu te perguntar. O filho morreu? Ele sofreu algum acidente? Ele perdeu a sua vida? Mas o pai disse o que dele? Estava morto e reviveu. O tema dessa mensagem de hoje é o morto-vivo. Já viu aquela brincadeira? Morto, vivo, morto. A gente faz aqui no grupo de jovens. Morto, vivo, morto. Aí tem gente que, quando é para estar morto, ele está vivo. Quando é para estar vivo, está morto. Beleza, o cara não morreu, ele saiu de casa. E quando ele volta, o pai fala: esse menino aí estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Ele morreu? Não morreu. Mas aos olhos do pai, ele estava morto e reviveu. Entenda uma coisa: tem pessoas que estão vivendo a morte em vida. Tem pessoas que estão vivendo a morte ainda em vida. Ela ainda não morreu, ainda não foi velada, ainda não foi sepultada, mas ela está vivendo uma morte em sua vida. A vida dela parece um velório de tanta tristeza. Tem pessoas que estão na igreja, mas está vivendo um luto. Não é porque morreu ninguém da família dela, mas ela está vivendo um luto na sua vida. Está vivendo um velório na sua vida. A vida financeira dela está morta, está de luto. A vida emocional está morta, está de luto. A vida sentimental está morta, ela está de luto. Os sonhos dela morreu e ela está velando os sonhos dela. Ela está velando os planos de Deus que um dia ela acreditava, que um dia ela sonhava, e hoje ela não crê mais. Hoje ela está velando esses sonhos. Coisas que ela declarava antigamente, coisas que ela cria antigamente, ela colocou no caixão e está velando. Essa pessoa está vivendo a morte em vida. A situação de Israel chegou a um tempo tão precário, eles passaram por isso, eles viveram a morte em vida, que quando Deus foi mostrar para o profeta Ezequiel, o que ele usou para comparar Israel? Um vale de ossos secos. E ele disse: Ezequiel, pode esse vale de ossos secos, esses ossos sequíssimos, tornarem a viver? Porque tem gente que está assim, o morto-vivo, ele está assim, a vida dele está como ossos ressecados, mortos. A pessoa está vivendo luto na sua vida. A pessoa ainda não partiu dessa para outra, ainda não partiu dessa terra, mas ela está vivendo a morte em vida. E entenda uma coisa: a maior tragédia não é a morte, porque a morte Jesus venceu. A maior tragédia na vida de uma pessoa, ela viver a morte ainda em vida. A maior tragédia de uma pessoa não é quando ela cumpre a sua missão aqui na terra e descansa e morre, porque essa morte Jesus venceu. O problema é quando a pessoa está vivendo a morte ainda em vida. O problema é quando a pessoa está viva, vivendo a morte. Está um vivo morto. Está igual o filho pródigo, vivendo a morte ainda em vida. E talvez você
se identifica com isso. E eu te pergunto, até quando você vai se conformar com essa situação? Até quando você vai se conformar com essa situação de viver a morte em vida? Até quando você vai se conformar com essa situação de viver a morte ainda em vida? Você não precisa viver assim. Você não deve viver assim. Você não foi feito para viver assim. Não foi isso que Deus planejou para a sua vida. Não foi isso que Deus escreveu para a sua história. Jesus é o quê? Jesus é o quê? Vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Só que a pessoa não crê em Jesus, a pessoa está longe do Pai, a pessoa está fora da presença de Deus. O que é que ela vai viver? A morte em vida. Lembra que eu falei, a maior tragédia não é a morte, porque a morte Jesus venceu. A tragédia é quando a pessoa está vivendo a morte ainda em vida. E quantas pessoas estão vivendo a morte ainda em vida? Estão vivendo um luto sem perder ninguém. Estão vivendo um luto sem ter nada morto na casa dela. Estão velando a sua própria vida. Estão velando o seu próprio tempo. Estão sepultando a sua própria história. Vivendo a morte em vida. Até quando você vai se conformar com toda essa situação? O filho pródigo, ele estava como? Vivendo a morte ainda em vida. O filho pródigo, ele estava vivendo a morte ainda em vida. E Cristo é o quê? Cristo é vida. Agora, uma pessoa que está vivendo a morte ainda em vida, um morto-vivo, tem três coisas que ele não desfruta. Se a pessoa não desfruta das três coisas que eu vou te dizer, ela está vivendo a morte ainda em vida. Primeira coisa, ela não desfruta do que tem. Faltava alguma coisa para esse menino? Ele tinha tudo. O pai dele era rico. E ele sentia falta de algo ainda. Quando uma pessoa ela está vivendo a morte em vida, ela não desfruta do que ela tem. Ele tinha tudo, mas ainda falou: pai, me dá herança e deixa eu ir embora. E o pai deu ou não deu a herança? Ele tinha herança. Aí ele foi para a herança, pegou a herança, foi para uma terra distante, perdeu tudo, começou a viver de quê? De salário. O salário não deu para viver, ele começou a querer comer a comida dos porcos. Ele tinha herança, trocou pelo salário. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo, só que não valorizava aquilo que tinha. Ele não desfrutava daquilo que tinha. A pessoa, quando ela está vivendo a morte, ainda em vida, ela não desfruta daquilo que ela tem. Ela não desfruta daquilo que ela ainda possui. Ele tinha um pai, saiu da presença do pai, foi viver debaixo da autoridade de um patrão. Ele tinha um pai lá na casa dele. Ele estava com o pai dele. O que ele fez? Ele saiu e foi viver debaixo da autoridade de um patrão. Quantas pessoas saíram de perto do pai? Saíram de perto do pai, que dava tudo para ele. Pai, que eu falo é Deus. E foi viver lá no mundo, fora da presença de Deus. Lá encontrou com um patrão que escraviza, que trata mal, que é o diabo, que oprime. Ele tinha um pai, trocou por um patrão. O pai deixou ele ir. O patrão estava com fome, não deixou ele comer. Se quiser comer, come a comida dos porcos aí. Então ele tinha um pai, trocou por um patrão. Ele tinha herança, trocou por um salário. O pai não dava salário para ele, o pai era herança. O pai disse: tudo que é meu é seu, tudo que é do pai é do filho. E ele deixou isso para viver por um salário do cara que cuidava dos porcos. Vivo, você está um vivo ou você está um morto vivo? Está vivendo ou você está só vegetando? Cristo é o quê? Vida. Ele tinha casa, trocou por um chiqueiro. Ele estava na casa do pai,
tendo tudo, na mesa do pai, comendo do bom e do melhor. Só que ele não desfrutava daquilo que ele tinha. Ele achava pouco aquilo que ele tinha. E ele saiu da presença de Deus e começou a viver aonde? Trocou a casa por um chiqueiro. Estava cuidando dos porcos. Trabalho mais humilhante para um judeu é cuidar de porcos. Judeu não se dá bem com porcos. E ele foi cuidar de porcos. Trocou a casa do pai por um chiqueiro. É isso que acontece quando a pessoa sai da presença de Deus. Ela acha que está pouco, ela acha que ela tem que ter mais, ela não desfruta daquilo que ela tem. Troca uma casa por um chiqueiro. Ela troca a casa da presença de Deus por um chiqueiro de pecado, por um chiqueiro de humilhação. Por quê? Porque não desfruta daquilo que tem. Ele tinha riqueza, trocou pelo quê? Por miséria. O filho pródigo tinha riqueza, ele era rico, só que começou a passar o quê? Fome. Trocou a riqueza pela miséria. Ele tinha riqueza, trocou pela miséria, mas ele não desfrutava da riqueza que tinha, ele queria mais, e acabou vivendo como? Na miséria. Ele tinha honra, ele era filho do patrão, ele tinha honra, e ele começou a ser humilhado, ele trocou a honra pela vergonha. Quando que isso acontece, Vinícius? Quando a pessoa sai da presença de Deus. Porque vida mesmo, sabe o que é vida de verdade? É o que você encontra na presença de Deus. Não seja um vivo morto, não seja um morto vivo, não viva a morte ainda em vida. Então ele não desfrutava daquilo que tinha, ele queria mais, porque ele não entendeu que ele tinha tudo. Salmo 123 diz o quê? O que é que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então a pessoa, quando ela está na presença de Deus, ela está plena, ela está completa, ela está satisfeita. Nada mais faz falta para ela. Por quê? Porque ela tem o pai. Ela tem um bom pastor. O filho pródigo, ele tinha um pai, mas ele ainda queria mais. Da herança, agora eu vou todo, agora eu vou gastar tudo. Aí foi da riqueza para a miséria. Por quê? Porque não aproveitou aquilo que tinha. Saiu da presença do pai. Quando a pessoa sai da presença de Deus, aí o negócio fica feio. Aí a pessoa começa a viver a morte ainda em vida. Quando a pessoa sai da presença de Deus, é isso que acontece. Ela começa a viver a morte ainda em vida. Segunda coisa, a pessoa não desfruta daquilo que ela faz. Na casa do pai, o que é que ele fazia? Ele cuidava dos bens do pai, dos bens do pai. Fora da casa do pai, o que é que ele fazia? Cuidava dos porcos. Ele tinha um trabalho de honra na casa do pai. Fora da casa do pai, no chiqueiro, ele tinha um trabalho de vergonha. Porque é isso que acontece quando a pessoa sai da presença de Deus. Na casa do pai ele dava ordens, porque ele era filho do dono. Fora da casa do pai ele só recebia ordens. Porque ele cuidava dos porcos, ele queria comer a comida dos porcos. E ninguém dava nada para ele. Ele passou fome. Ficou com fome. E se não fosse a fome, ele não voltava. Se não fosse tudo dar errado para ele, ele não voltava. Tem gente que só volta para a igreja se for assim, né? A gente só tem o que a gente precisa se a gente estiver na casa de Deus, na presença de Deus, perto de Deus. A gente não sente falta de mais nada, porque Ele nos completa, Ele nos preenche. Quando a gente está na presença de Deus, a gente não sente falta de mais nada, porque Ele nos preenche. Então ele não desfrutou do que tinha, não desfrutou do que fazia. Ele comia à vontade, fora da presença de Deus começou a passar fome. E ele não desfrutava do que ele era. Quando a pessoa sai de perto de Deus, quando a pessoa está vivendo a morte em vida, ela não desfruta do que ela tem, do que ela faz, e passa a perder o que ela é. Por quê? Porque ele era filho, e ele quis trocar ser filho por ser um empregado. Ele disse: pai, eu não mereço ser chamado de filho, me trata agora como um dos seus empregados.
Uma pessoa que está vivendo a morte em vida, ela não sabe o que tem, ela não sabe o que faz, ela não sabe quem ela é. E ela está vivendo a morte em vida, não sabe o que tem, não sabe o que faz e não sabe quem é. O filho pródigo, ele era o quê? Um filho, e ele estava querendo ser tratado como um empregado. Ele era filho e estava querendo ser tratado como um empregado. Ele merecia continuar sendo filho? Não. Mas isso é graça. É Deus fazendo por você aquilo que você não merece. Porque esse filho pródigo é quem? É nós. É a gente que pecou, que errou, e que quando voltou para Deus, ele estava de braços abertos nos esperando. Então ele perdeu a noção do que ele tinha, do que ele fazia e do que ele era. Ele quis deixar de ser filho para se tornar um empregado. Quando a pessoa está vivendo a morte ainda em vida, ela não se olha como Deus olha para ela. Ela não se vê como Deus vê ela. Ela se rebaixa. Ela se coloca para baixo. Ela não vê como alguém que é amada por Deus. Ela não olha para si mesma com o amor que Deus olha para ela. Essa pessoa está vivendo o quê? A morte em vida. E ele era amado na casa do pai. E ele deixou de ser amado para ir lá para fora, ser humilhado. É isso que acontece quando a gente sai da presença de Deus. Na casa de Deus, na casa do pai, ele estava achado. Se é que existe essa palavra. Mas ele estava ali com o pai sabia onde ele estava. Saiu da casa do pai, estava perdido, sem direção. É uma pessoa sem direção na vida. É uma pessoa sem rumo na vida. É uma pessoa que está longe de Deus. Ela está sem direção. Está sem rumo na vida. Uma pessoa que está vivendo a morte em vida, ela está como? Sem direção. Ela não sabe para onde ir. Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Jesus é vida. Você não precisa viver a morte ainda em vida. Porque com Cristo a gente vive a vida até na morte. Porque Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deixa eu te perguntar. A pessoa quando sai da presença de Deus, quando começa a viver a morte ainda em vida, ela perde a noção do que ela tem, do que ela faz e do que ela é. Agora, Vinícius, como que eu faço para saber o que eu tenho, o que eu faço e o que eu sou? Entendeu? Repita comigo, diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se Cristo mora em você, se Cristo é vida e mora em você, por que você está vivendo a morte ainda em vida? Se você busca a vida de Deus, se Cristo vive em você, se Cristo perdoou seus pecados, se Cristo mora em você, mora no seu coração, se você acredita num Deus de vida, se você lê uma palavra que é viva e eficaz, por que nós estamos vivendo a morte ainda em vida? Se a gente é filho de Deus, se a gente anda com Cristo, e Ele disse: eu sou vida, e Ele disse: aquele que crê em mim fluirá rios de água viva. Por que as pessoas estão vivendo a morte em vida? Quem consegue responder essa pergunta? Por que as pessoas estão vivendo a morte em vida? Cristo é vida. Aquele que crê nele tem a vida eterna. Então você acha que é certo você viver a morte em vida? Então você acha que é normal uma pessoa viver a morte em vida? Viver uma vida como se tivesse de luto toda a vida, para sempre? Todo dia é um luto, todo dia é um velório dentro da pessoa. Quantas pessoas estão vivendo a morte ainda em vida? E como eu disse, a maior tragédia não é nem a morte, porque a morte Jesus já venceu. A maior tragédia da vida de uma pessoa, ela viver a morte ainda em vida. E quantas pessoas estão vivendo desse jeito? Quantas pessoas estão vivendo dessa maneira?
Ela fala: Vinícius, eu estou vivendo aí, mas não parece que bem que eu estou vivendo, não. Não parece muito bem que eu estou vivo, não. Estou vivo pela graça, pela misericórdia de Deus. Quantas pessoas se encontram assim, vivendo a morte, ainda em vida? Hoje Jesus preenche o seu coração de vida. Hoje Jesus preenche a sua vida de vida. Hoje Jesus visita você com vida. Lembra de Lázaro? Lázaro estava morto. Estava dentro da caverna. 4 dias já. Jesus chegou lá, tira a pedra, disse: Lázaro, vem para fora. Não, mestre, mas está fedendo, não morreu. Vem para fora, tira a pedra, traz para fora. E ele veio. É isso que vai acontecer na sua vida. Você vai parar de viver a morte em vida. Você vai parar de ser um morto vivo. Vai acontecer com você o que aconteceu com o filho pródigo. Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Você não vai mais viver sem direção. Você não vai mais viver sem saber para onde ir. Você não vai mais viver uma morte em vida. Isso acaba na sua vida, em nome de Jesus. Esse luto, esse velório, essa angústia, isso acaba na sua vida hoje. Agora, isso depende de quem? É de mim? É do Vinícius? É do pastor? Jesus diz: aquele que crê em mim, fluirá do seu interior. Agora, tem um detalhe na escritura lá: aquele que crê em mim, como diz as escrituras. Então, o crer, como diz as escrituras, não é de, Jesus existe, Jesus vai voltar, Jesus morreu na cruz. Não, Jesus disse assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e até maiores que a minha, porque eu vou para o Pai. Então, crer em Jesus é imitar a vida de Jesus. O que é crer? É saber que Jesus existe. Não é só isso, é imitar a vida de Jesus, é viver como Jesus. Quem crê em mim ainda, Jesus diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse velório, essa morte na sua vida acaba hoje, amém? Se coloque de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Vamos orar? Repita comigo, diga eu. Com mais fé, diga eu. Não aceito a morte na minha vida. Repita comigo, diga luto. Eu não te aceito na minha vida. Repita comigo, diga morte. Eu não te aceito na minha vida. Diga: Cristo é vida e Ele mora em mim. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos, por gentileza. Pense aí como está a sua vida. Olhe para dentro de você. O que você vê dentro de você? Você vê vida ou você vê morte? O que você vê dentro de você? Olha para dentro do seu coração. O que tem aí dentro? Mesmo baixinho, debaixo da máscara, fala: Deus, eu não aceito viver uma vida de morte. Eu não aceito viver um luto todo dia. Fala: Deus, eu não aceito viver essa tristeza. Fala: Deus, o Senhor é vida. E o Senhor prometeu vida para mim. Fala: Jesus, o Senhor mora dentro de mim. Eu não posso viver desse jeito. Me tira dessa morte, porque o Senhor venceu a morte. E Ele perguntou: onde está a morte, a sua vitória? A morte não tem poder sobre você. Você vai parar de viver a morte em vida. A partir de hoje você não vive mais a morte em vida.
E se você crê no Senhor Jesus, até quando você morrer, você vai viver, porque é isso que diz as Escrituras. Esse velório no seu coração acaba hoje. Esse velório na sua alma acaba hoje. Você que velava os seus sonhos, você que velava a sua própria história, você que sepultava os seus sonhos, a morte acaba hoje na sua vida. Você estava morto, mas reviveu. Você estava perdido e foi achado. Pai, eu apresento o coração de cada pessoa que está aqui, o coração dessa minha irmã, o coração dessa pessoa que veio aqui, Deus, e ela está passando pela morte ainda em vida. Ela tem vivido um velório todo dia, um luto toda semana. Pai, tira essa morte, ressuscita a alma dessa pessoa, como o Senhor ressuscitou Lázaro. Ressuscita o coração dessa pessoa, Deus, como o Senhor ressuscitou Lázaro. Visita esse coração com vida. Visita essa alma, Senhor, com vida. Faz, ó Deus, como o Senhor promete fazer com a árvore, que mesmo ao cheiro das águas, se tiver só a raiz, ao cheiro das águas voltará a ter vida. Pai, eu libero vida sobre a vida dessa pessoa. Eu libero vida na alma dessa pessoa. Eu libero vida no coração dessa pessoa. O luto acaba hoje. Esse velório acaba hoje, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro que essa pessoa vai viver o que nunca viveu do Senhor. Ela vai desfrutar da mais profunda paz. Essa pessoa, Deus, que recebe essa oração, ela vai desfrutar da mais profunda alegria, da mais profunda vida, da mais profunda satisfação em estar com o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquele que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda, Senhor. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Faz um milagre. Faz um milagre. Me toca nesta hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Você hoje recebe vida. Você hoje para de viver a morte em vida. Mestre, em eu nome do Senhor preciso Jesus. de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo
Amém, queridos? Pode se assentar-se novamente, em nome de Jesus.